o momento mais difícil da sua vida pessoal e da sua vida profissional? Bom, na minha vida pessoal, eu poderia dizer que foi exatamente esse fato que aconteceu na escola preparatória. Porque você imagina um adolescente de 13, 14 anos, com ideal, na verdade, tá certo? Sonho, né? Um sonho de realmente ser oficial, na verdade, prestar um bom serviço à sua nação. Vi aquilo com o pai, né? E fazer algo que na avaliação dele não tinha nada de errado, que é o que ele fazia todo dia, o dia todo no colégio militar, que é, na verdade, ter respeito com o seu superior, mas ter a aproximação da amizade. Os seus amigos voltaram ou ficaram? Não, 2 voltaram, aquele do cabelo também, na verdade, comprido voltou, e os demais ficaram. Os demais ficaram, tá certo? Essa, para mim, foi uma grande frustração, porque eu vi que a realidade, a vida, na realidade, não é da forma como você também imagina e como você, na realidade, sonha. Tá? Então, esse, para mim, na verdade, foi um ponto difícil, na verdade, mas também superado logo em seguida, porque consegui voltar daí, porque a decisão também, na verdade, a ser tomada no momento certo. Quer dizer, se eu tivesse deixado para tomar a decisão daquela, quando as aulas aqui no Colégio Militar tivessem, na verdade, já iniciado, teria sido muito mais difícil, porque eu teria que voltar não mais para o Colégio Militar e etc, etc. Então, esse, na minha vida, foi um ponto realmente marcante. E na vida profissional, foi exatamente esse rompimento com a empresa, na realidade, onde eu comecei. Como eu contei, da Imobiliária Melo, Capitão Melo, mas hoje continua a nutrir da admiração e do respeito do Capitão Melo. Ainda no vivo? ano passado, sim, ainda vivo. Na verdade, no festejo dos 80 anos dele, na verdade, em que a família estava reunida, uma das pessoas de fora convidada fui eu, não pude estar lá presente porque já tinha marcado uma viagem com a família como um todo, mas nutro esse relacionamento ainda hoje, ele liga para mim, eu ligo para ele e tudo, entendeu? Então, também foi marcante por conta disso, porque para mim foi uma escola, tá? E não gostaria, na verdade, de ter me afastado, e ele hoje reconhece. Se ele, na ocasião, tivesse ouvido o conselho que eu dei, porque isso você também, como empresário, sabe, até a hora de você pedir recuperação judicial, tem a hora certa. Porque se você pedir a recuperação judicial sem estar com o seu caixa, na realidade, abastecido, você morreu. Porque as pessoas, a partir dali, não lhe dão mais crédito e você só consegue comprar pagando à vista. E você, para pagar à vista, tem que estar com dinheiro no bolso. Né? Então, ele reconhece isso, tá? Ele reconhece isso, mas eu também, na realidade, entendo o lado dele. Né? Quer dizer, a pessoa tem a empresa que tem o seu nome, né? Com a tradição que ele tinha, com a credibilidade que ele tinha. Se ele viesse a fazer o que outras empresas, a grande maioria das empresas fez, que foi fechar, aquilo talvez tivesse sido a morte para ele. Porque ele via realmente a empresa como um personalismo. Era ele ali o negócio, entendeu? Então, a gente precisa entender, mas, infelizmente, e aí se eu ouvir na verdade, também posso aproveitar para contar esse exemplo. Teve um empreendimento nosso que houve o falecimento de um funcionário nosso. Ele, na verdade, concretando, estava com todos os equipamentos de segurança, luva, capacete e tudo, sem usar. E aí foi pegar, na verdade, no motor de vibrador e segurou numa barra de aço. E aí criou um curto, e aí teve um choque, faleceu ali de imediato. E aí o INSS entrou, você sabe bem disso, ele começa a receber, na verdade, a pensão através do INSS, mas o INSS, quando acha que tem responsabilidade do empregador, entra com ação regressiva para que tudo aquilo que é pago à família do falecido seja agora ressarcido pela empresa. E aí entrou com a ação, e essa ação é julgada na Justiça Federal, e aí nós fomos, na verdade, ouvidos pelo juiz. E aí várias testemunhas, o juiz perguntando às outras testemunhas se a empresa realmente orientava em relação ao uso do EPI, se as pessoas usavam e tudo. Inclusive a pessoa que por passo estava com o equipamento foi uma das testemunhas. E aí quando eu fui, na realidade, o juiz me chamou para falar,
ele perguntou o seguinte: essa pessoa já tinha sido suspensa alguma vez por não estar usando equipamento? E aí nós vamos falar: doutor, nossa empresa é empresa pequena, então nós conhecemos os nossos funcionários pelo nome, então a ideia nossa é muito mais educativa, como a gente faz com os filhos deles. A gente chama, conversa, orienta, mas suspender, deixá-lo em casa, mandar para casa, não é do nosso perfil. E aí ele, terminado, antes de dar a sentença, disse: ó, amigo, eu quero só lhe dar uma sugestão. Empresa não pode ter coração. O que vale é o que está na lei. Se a lei diz que a pessoa cometeu um determinado problema, deve ser advertido. Na segunda vez, deve ser suspenso. Na terceira, pode ser dada até demissão por justa causa. Não use, pode ser o seu funcionário mais antigo. Não use o coração nessa ocasião, porque você, no final, vai ser, na realidade, penalizado. Graças ao meu bom Deus, por conta de tudo que, na realidade, ele ouviu das outras testemunhas, ele deu ganho de causa para a gente, mostrou que realmente a fatalidade tinha ocorrido por única e exclusiva responsabilidade do funcionário, e aí a empresa foi isenta, mas aquilo também me marcou muito, porque muitas vezes a gente quer levar para dentro da nossa empresa todas as características que a gente tem dentro da nossa família. De casa. E ele, quer dizer, uma pessoa, né, vivenciada e responsável por julgar os casos no dia a dia, passou a nos dar um ensinamento que feedback bacana, é difícil, né? A gente, na realidade, no dia a dia, colocar quando a empresa nossa é uma empresa pequena, uma empresa familiar. Então foi outro ponto também marcante aí na minha vida empresarial.